Olá, povo do bem, povo de Deus. Mais uma vez aqui, em uma oportunidade que eu estou lendo a Bíblia. Aqui, a minha Bíblia aqui, ó. Certo? E dessa feita para trazer uma rápida meditação sobre a unção. Primeiro, que um dia eu ouvi alguém dizer sobre o problema da unção. Qual é o problema da unção? O problema da unção é que uns são e outros não. E é verdade. Ah, Tem muita gente que confunde os dons espirituais com a unção, né, do Espírito Santo. E a gente vendo, é de fato que a unção pode ser compreendida como uma capacitação, mas pelo que a Bíblia descreve ali em 1 de João, a unção é a presença do próprio Deus, né? A presença do Espírito Santo. Então, diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8, então recebereis poder, veja que poder é uma coisa, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é outra. Então, quando ele desce, segundo Atos capítulo 1 e verso 8, quando ele desce, aí ele manifesta o poder, certo? Então, nós vemos aí que há uma diferença entre poder e presença de Deus. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo gera poder. Mas o Espírito Santo, ele não é, como as testemunhas de Jeová dizem, que é uma força ativa da parte de Deus. Não, ele é o próprio Deus, né? Ele tem sua personalidade. Enfim. Mas o que me chama ainda a atenção sobre esse fato é que há muitas pessoas que dizem ter unção, e essa unção eles utilizam ao bel prazer, né? Utilizam para ficarem ricos, famosos, e até mesmo para chamar a atenção de mulheres ou de homens, como no caso aí de Renálida, né? E de tantas outras supostas apóstolas e supostos apóstolos, né? Pastores e pastoras que ficam tentando se beneficiar da unção, né? Então, a unção ela é para ser compartilhada. A gente vê aí Romanos, capítulo 1, verso 8, Paulo diz: quando eu fui ter convosco, ou quando eu for ter convosco, eu vou para partilhar o dom, né? Então, a unção ela é compartilhada. A unção do Espírito Santo, ela é para a edificação da igreja, certo? Porque nós entendemos que tudo que Deus faz em nós e através de nós é por conta da igreja. Eu estou lendo um texto em Atos capítulo 9 que fala sobre a convenção de Saulo, né, que passou a ser apóstolo. Então, esse Saulo, ou Paulo, né, que é o mesmo nome, Paulo, Saulo, Saul, mesmo nome. Então, esse Saulo, ele tem um encontro marcante no caminho de Damasco com Jesus. Nesse encontro, Jesus se revela a ele e ali automaticamente ele já começa a invocar o nome do Senhor. Quem és tu, Senhor, para que eu creia? Jesus se revela dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Na verdade, ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo aos seguidores de Jesus. Só que Jesus deixa claro que perseguir os seus seguidores é persegui-lo. Então a igreja, Jesus e a igreja são um. Então entendemos outra coisa bastante interessante, é que no versículo 11 do capítulo 9 de Atos, que narra essa história, Saulo anteriormente tinha nesse encontro com Jesus perdido a visão momentaneamente, e ele começa a orar quando lhe é enviado Ananias, um servo do Senhor. E veja o que a Bíblia fala, e é isso que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com você. Espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos. Atos capítulo 9, versículo de número 15 ao 17. Mas o Senhor, aqui ó, minha Bíblia, está aí com a sua? Vamos lá, vamos ler?
Mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, ou um vaso escolhido, dependendo da sua tradução, para levar o meu nome perante os gentios e reis. Esse seria o ministério do apóstolo Paulo, né? Bem como perante os filhos de Israel. Então ele ia pregar para gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então pregar o evangelho para reis, gentios e Israel incluía o sofrimento. Então tem pregadores que não querem sofrer enquanto pregam, né? Pregar implica em sofrer também, tá certo? Versículo de número 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. Olha aí, e fiques cheio do Espírito Santo. É interessante que nesse encontro Jesus poderia ter enchido Saulo com o Espírito Santo. Mas nesse encontro que Jesus teve com ele, Jesus apenas se revelou, Saulo se converte. Mas o enchimento do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, porque Saulo automaticamente, assim como todo crente, toda pessoa que aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e aqui tem um camarada quebrando uma parede. Esse mesmo, ele recebe o Espírito de Deus automaticamente. Ok? Saindo daqui, porque o barulho está grande. Certo? Esse cara não está cheio do Espírito Santo, não. Quebrando a parede uma hora dessa. Então, vamos lá. Isso implica em dizer que Saulo só é cheio do Espírito Santo quando Ananias vai até ele. Por quê? Qual o mistério? Sendo que Jesus poderia também enchê-lo naquele momento. É que o enchimento do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que eu já falei aqui que é compartilhado, ela só pode se manifestar, escute bem, através da igreja. Não existe unção sem comunhão com a igreja do Senhor, sem a ligação com a igreja do Senhor. Presta atenção, em toda a Bíblia Sagrada, principalmente na era da igreja, no Novo Testamento, você vai perceber que sempre que a unção se manifestou, foi relacionada à igreja. Um irmão impondo a mão sobre o outro. Para que um dom se manifestasse, um irmão impunha a mão sobre o outro. Muitos são os casos no Novo Testamento sobre isso. E outro detalhe é que quando lhe caem as escamas dos olhos de Saulo, que até então estava cego, aí sim ele recupera, aí sim ele é cheio do Espírito Santo. Mas a primeira visão cai. A visão se abre, para depois ele ser cheio do Espírito Santo. E é isso. Sem visão, não há unção. Sem comunhão com a igreja, não há unção. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar.